deve abrir seleção para residência pedagógica, né? Então, quem tiver disponibilidade, não é lá muita coisa, mas é uma experiência se colocar no currículo. Estão conseguindo visualizar o compartilhamento aí, data 2/6? Sim. Então, vamos lá, galera. Rezem aí, torçam para que a gente consiga sair aqui com um entendimento um cadinho melhor só sobre essa questão do consumo e de como que ele se estabelece na nossa sociedade, para depois a gente falar do corpo inserido nessa cultura de consumo, tá bom? Por favor, de novo, vou pedir a vocês, quando tiver alguma dúvida, para tudo, peça para eu explicar, se tiver a meu alcance, eu vou buscar com todo fôlego para deixar mais claro para vocês. Se não tiver, eu vou reconhecer a minha incompetência e vou pedir um prazo maior para buscar a explicação, mas vamos tentar entender o processo, ok? Então, hoje, ó, unidade didática 3, né? Corpo, consumo, gênero, sexualidade e saúde na sociedade contemporânea. Então, hoje nós vamos tratar desse texto em separado e para caber tudo no nosso cronograma, na semana que vem eu vou apresentar 2 textos, né? E nós vamos conseguir cumprir todo o cronograma, tá? Aí semana que vem a gente já vai se distanciar um pouquinho dessa ideia do consumo. Vamos lá, os tópicos que estão separados hoje, contextualização, eu gastei muito mais tempo na contextualização do que propriamente no artigo, tá? Esse artigo já não era tão complexo, né? Tem algumas coisas que a gente pode deixar bater, tem muita teoria sociológica ali para explicar o consumo, né? E o corpo como consumo, mas gastei muito mais tempo, então, nessa contextualização. Depois, a introdução, culto ao corpo e consumo cultural e a análise das revistas, né? Que foram colocadas lá dentro do texto. Até no resumo do artigo ele fala que são 3 revistas, mas não são só 2, tá? Então, na contextualização, a primeira coisa é a teoria sociológica que é utilizada em grande parte para poder explicar as questões colocadas no texto, né? Então, tem uma base marxista forte, né? E depois ela vai se ampliando para outros autores, né? Para o Bourdieu, né? Que é um autor francês, mas e principalmente na escola de Frankfurt, né? Theodor Adorno. Eu coloquei aqui as datas que eles viveram, né? Para vocês terem uma ideia assim de onde que esses caras estão falando, né? Então eu vou dar uma passada muito rápida nesses 3 autores para a gente entender como é que eles situam essas características da sociedade capitalista, tá? E aí a gente vai entender algumas diferenças. Então vocês podem ver que o Axel Honneth, por exemplo, ele não morreu ainda, né? O Marx inaugura uma escola alemã de sociologia, a gente pode dizer assim, mas vocês podem perceber que ele morreu lá em 1883, né? Então a teoria precisou se renovar. Depois a gente vem de um contexto de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então a escola de Frankfurt, por exemplo, né? Frankfurt fica na Alemanha, ela se inaugura em 1927, depois com o nazismo alemão, a maioria desses pensadores são obrigados a deixar a Alemanha, né? Então a maioria dessa produção só foi realmente finalizada no período pós Segunda Guerra Mundial. E hoje o atual diretor, né, daquilo que se chamou do mesmo instituto, né, de pesquisa social, é o Axel Honneth, lá na Alemanha. Ele nasceu em 1949 e está vivo ainda, escrevendo coisa pra caramba, e a teoria dele não está acabada, pra vocês terem ideia. Ainda existem muitos questionamentos e tudo mais. Mas para a gente não ficar só aqui, ó, às vezes a gente fica demais em Marx, para falar de marxismo, socialismo, comunismo, e a gente esquece que a teoria se renovou, a gente esquece que tem um outro alcance, a gente esquece que a sociedade mudou. Então não vamos ficar engessado nisso aqui atrás, não. Mas alguns questionamentos do Marx ainda se fazem presentes e muito relevantes, ok? Isso aqui a sociologia da escola acabou não mostrando para a gente. A gente acabou ficando lá na sociologia da escola apenas no Marx, né? Talvez tenha falado um pouquinho de indústria cultural, mas se a gente não entender indústria cultural, a gente não entende, né, o trato ao corpo nessa sociedade nossa, né? Vamos lá. Então, primeiro nessa contextualização, o que eu nomeei aqui como item 1 são as relações sociais em Marx, né? Como é que ele explica essas relações sociais? Isso aqui são frases minhas, tá? Então, é só para a gente caracterizar de modo geral, né? Então, a primeira coisa é que o Marx entende que na sociedade há uma luta de classes entre uma elite burguesa e o proletariado, né? Então, os burgueses, donos dos meios de produção, a classe rica, né? E o proletariado, o trabalhador, que é obrigado a vender a sua força de trabalho para sobreviver.
O segundo ponto é que aí antes do segundo ponto, vamos pensar aqui. Hoje existem muitas críticas, né, a essa teoria do Marx, porque já não dá mais para entender só duas classes nessa sociedade. A gente não tem uma classe A e uma classe B, né? A gente tem uma classe A, uma classe B, uma classe C, uma classe D e talvez uma classe E. Então, a sociedade está um pouco mais complexa do que o Marx explicou lá na época dele, mas ele escreveu isso ali na década de 1840. Então, a gente tem 160, 180 anos disso, né? Muita coisa, né? Segundo ponto, então, a elite burguesa, dona dos meios de produção, explora a mão de obra, né, para obter o máximo de lucro possível. Então, a elite burguesa sempre vai tentar pagar o menor salário possível para ter o máximo de lucro. A coisa funcionaria mais ou menos assim. Imagina que eu vou abrir uma academia, né, que vai ficar uma coisa bem próxima de nós. Aí eu vou contratar o Jason para trabalhar para mim com luta, né? Então o Jason ele vai vender a força de trabalho dele para mim por um determinado valor. Só que se eu pagar muito caro pela força de trabalho do Jason, eu vou ter pouco lucro. Então tem que existir uma diferença entre o que o trabalho do Jason vale e entre o que eu cobro do aluno. É isso que o Marx chama de mais-valia. Para ele, a mais-valia é muito injusta, porque existe uma grande diferença entre o que eu pago para o Jason e o que eu cobro do aluno. Então eu acabo ficando com uma grande fatia do lucro, o que me possibilita ter uma vida muitas vezes luxuosa, enquanto que o Jason, que é explorado, né, que vende a força de trabalho dele, nem sempre consegue ter um desenvolvimento, uma ascensão social, né? Ele não consegue viver a vida dele com qualidade. O que é mais-valia, né, que é a diferença entre o que eu pago e o que eu recebo pela força de trabalho, é muito grande, né, muito discrepante. Terceiro ponto, o capitalismo se concentra na produção de bens e serviços para atender a crescente demanda. Então, gostaria que vocês entendessem aqui que no capitalismo de Marx há uma ênfase muito grande na produção, tá? Essa produção lá em Marx, né, para que vai produzir? Vai produzir porque as pessoas precisam, né? Então, as pessoas precisam de alimento, as pessoas precisam de roupa, precisam de casa, precisam de automóvel, precisam de uma série de coisas, precisam de medicamento, por isso que se produz, né? Porque tem uma demanda por trás disso. Essa é a explicação lá no Marx, né? Uma ênfase em produzir para quem precisa, né? O trabalhador, ele não consegue, outra crítica do Marx lá, né, outro ponto, é que o trabalhador, né, ele não consegue se reconhecer no seu trabalho, né? Imagina que o sujeito, ele não, o tipo de trabalho que ele faz não valoriza um todo, né? Não reconhece a atuação dele na confecção de todo um produto. Imagina uma fábrica de carros, por exemplo, né? O sujeito ele é responsável por colocar as portas no carro, colocar os vidros no carro, mas o trabalho dele não alcança o carro todo. Então ele acaba criando uma ruptura, porque ele não consegue se reconhecer no trabalho dele, ele não consegue olhar para o fruto do trabalho dele e falar assim, puxa, olha que belo trabalho eu fiz. Isso acaba criando uma ruptura, o sujeito não se desenvolve a partir do trabalho mais, né? Último ponto, né? O capitalismo ele não vai se sustentar a longo prazo, pois a competitividade, né, tende a ser cada vez menor entre ricos e pobres. O acúmulo de capital tende a ser desigual e injusto. Para que alguns acumulem, outros não podem acumular. Então, para eu me tornar cada vez mais rico, naturalmente nesse mundo de disputas, eu tenho que fazer isso levando em consideração que alguns terão cada vez menos, né? Então aquela música, né, onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre, né? Vamos analisar isso, por exemplo, no mercado de farmácias, que a gente vê muito e logo logo isso vai chegar às academias, né? Que a Smart Fit já é uma realidade. Nas academias, nas farmácias, as grandes corporações, as grandes redes de farmácias estão tomando cada vez mais espaço. Então, em Manhuaçu, por exemplo, a gente já tem Indiana, já tem Aliança, já tem Pacheco, já tem Drogazil. E as pequenas farmácias locais, elas vão cada vez perdendo mais espaço. Isso é bom? Isso é ruim? A gente tem que analisar caso a caso, porque eu, por exemplo, em alguns aspectos eu acho que é bom, porque eu consigo ir lá em Indiana e comprar produtos que eu não conseguia nas farmácias locais. E muitas vezes eu consigo comprar por um preço que eu não conseguia comprar nas farmácias locais. Mas, ao mesmo tempo, todo o lucro que a Indiana consegue, ela leva para fora da minha cidade, né? E enquanto o comércio local possivelmente depositaria por aqui mesmo.
os seus lucros, seja na compra de propriedade, seja em outros aspectos. Então, tem pontos positivos e negativos a respeito disso. Aí vamos para o segundo ponto, né, que na nossa lógica, que nosso desenho vai explicar um pouquinho o Theodor Adorno, né, que é as relações sociais em Adorno. O Adorno é o principal responsável, o Theodor Adorno, o principal expoente lá da Escola de Frankfurt. E o maior mérito deles foi ter criado esse termo aqui, ó, a indústria cultural. Isso pode ser definido, então, como um conjunto de meios de comunicação. Fui deixando em negrito aqui o cinema, o rádio, a televisão, os jornais e as revistas. Na época dele, claro, não existia internet ainda, né? Eles formam um sistema muito poderoso para gerar lucros, e por serem mais acessíveis às massas, né, o maior número da população, exercem um tipo de manipulação e controle social. Né? Ou seja, ela não só edifica a mercantilização da cultura, como também é legitimada pela demanda desses produtos. Então, o Marx ele falava muito de produtos mesmo, né, de roupa, sapato, né, que as pessoas precisavam. O Adorno ele já vem dizer aqui que o alcance do capitalismo chega na cultura e há uma mercantilização da cultura. A cultura é vendida como coisa. Então, aquilo que nós dávamos significado acaba sendo vendido como se fosse um produto, como se fosse uma coisa. É por isso que o nome aqui é indústria cultural. E a indústria cultural meio que vai moldando o gosto dos sujeitos, né? Vamos lá. A cultura se transforma, então, nessa análise, né? Nessa sociedade, em mercadoria. O Adorno, então, vai afirmar que, para a indústria cultural, o consumidor ele não é nem rei, nem é sujeito. Ele é apenas o seu objeto, né? Ele é um sujeito, ele é um objeto com poder de consumo, vamos dizer assim, né? É, eu deixei essa frase em negrito porque eu acho que ele é bastante marcante. Né? Não importa a subjetividade, a individualidade do sujeito, importa que o seu poder de consumo, né? Importa que ele consuma. Né? Nesse período de pandemia que a gente está vivendo, a gente percebe que o setor de serviços, né? Que é aquele que nos atendem, clínicas de estética, salões de beleza, o próprio comércio, né? Ele caiu muito. Por quê? Porque as pessoas não estão consumindo, seja pela insegurança, seja é, pela insegurança e angústia que as pessoas estão vivendo em relação aos tempos futuros, as pessoas estão deixando de consumir. Então, esse setor decai muito, né? O setor de alimentos, não, né? A gente precisa se alimentar, precisa comer todo dia. Então, é uma necessidade básica. Mas o setor de estética, por exemplo, caiu bastante, né? Porque já não é tão mais importante se cuidar assim. Eu, por exemplo, cortava o cabelo todo mês. Agora, eu demorei 2 meses, vou cortar cabelo sexta-feira agora. Né? Porque para que eu vou me cuidar? As pessoas estão nem me vendo, eu saio de casa uma vez na semana. Ao mesmo tempo, essa indústria cultural, ela define os produtos Ô, culturais. Anderson, Oi? você falou aí que a indústria cultural ela vai definir aquilo que o sujeito vai querer consumir, digamos assim. E Sim. quem molda essa indústria cultural? Então, a gente vai chegar lá, Paloma. Vamos pensar aqui, ó. A indústria cultural, ela define os produtos culturais, né? Então, a televisão, rádio, internet, ela define qual que é um produto cultural interessante. Vamos pensar no esporte, por exemplo. O futebol é um produto cultural, mas o handball não é um produto cultural tão interessante assim. Né? Prova disso que ele não está lá na mídia. Então, isso é avaliado desde no sentido de o que as pessoas gostariam de consumir, mas a forma como isso que as pessoas gostariam de consumir vão consumir é definido por essa indústria. Então, nós assistimos futebol, mas nós assistimos o futebol do jeito que a televisão mostra para nós. Nós não temos outra opção. Nós consumimos shows, lives agora, mas nós consumimos isso na forma como nos é apresentado. Alguns de vocês podem gostar de sertanejo, por exemplo, mas vocês consomem o sertanejo na maneira como ele é produzido. Aí, e quem define a maneira que ele é produzido? Aí você tem um sujeito lá por trás do Gustavo Lima, por trás do Luan Santana, que é o produtor. E o produtor, de acordo com uma série de critérios que podem ser implícitos, explícitos, coerentes ou incoerentes, vai dizer isso vende e isso não vende. Né? Então a gente cansa de escutar assim que sujeitos que tentaram ser cantores a vida inteira e não conseguiram. No dia que ele achou um bom produtor, ele conseguiu ser um cantor. O Gustavo Lima me parece que é um exemplo disso. Por quê? Porque o produtor molda aquele produto que ele quer vender numa forma que as pessoas vão consumir.
Olha que maluquice. Mesmo que o produto dele não tenha tanta qualidade assim, né? A indústria cultural também define a sua quantidade. Ela define o tipo a ser consumido. Então, no Brasil, se consome, por exemplo, muito mais sertanejo do que rock, né? Ela se encontra a serviço das classes dominantes. Então, há uma elite rica que vai definir, né, esses critérios. Por isso, ela é gerenciada de acordo com as suas necessidades e interesses. Então, esse produtor que vai estar lá por trás do Gustavo Lima, ele trabalha para uma gravadora. Então, a gravadora determina determinados interesses. É a mesma coisa, Paloma, da gente se perguntar assim, tá, tem a moda, né? Quem é que define que a cor amarela vai estar em moda no próximo ano? Às vezes é difícil a gente centralizar essa afirmação em torno de uma pessoa, que o sujeito fala assim, vamos fazer roupa amarela que no ano que vem as pessoas vão querer usar amarela. Não, tem alguém que define isso. Né? Quem é que define, por exemplo, que no ano que vem as pessoas não vão mais gostar tanto de ter barba, ou de ter cabelo liso, ou de que o cacho vai estar na moda, de que o cabelo curto vai estar na moda. Então, às vezes é difícil precisar essas questões. O que é fácil de fazer é reconhecer que existe uma indústria por trás disso. Né? Então, nos desfiles de moda, por exemplo, a gente olha aquelas roupas extravagantes e diz assim, nossa, mas eu nunca usaria esse negócio aí. Mas ali estão demarcadas algumas tendências que vão marcar algumas roupas que nós utilizamos, seja a cor, seja o corte, seja o estilo, né? Seja o tipo. Né? Assim, então, vai ser promovido um padrão no qual as manifestações culturais devem se adequar para fazerem sucesso. Né? Então, acho que o ponto mais forte é esse aqui. Assim, é promovido um padrão no qual as manifestações culturais devem se adequar para fazerem sucesso. Então, a gente pode usar isso para explicar música, para explicar formas de dança, para explicar roupas, para explicar hábitos de vida. Né? Seria, por exemplo, os estilos de vida que são discutidos ao longo do artigo. Então, o nome disso é indústria cultural. Né? A indústria cultural ela passa a ser um mecanismo de controle, né? Quando ela determina aquilo que a gente vai fazer. É um mecanismo de controle dos indivíduos, né? Porque ela controla os nossos gostos musicais. A gente passa a achar que o bonito mesmo é aquilo que eles estão colocando para nós. Né? A isso a gente vai chamar de coerção. Coerção é a maneira como a indústria cultural chama. Né? Traduzindo aí a palavra, nós seremos meio que coagidos a fazer, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Eu falo, não sou obrigado a consumir, eu posso desligar, eu posso fazer uma série de coisas. Mas e quando não há outra coisa para ser consumida? Né? Então há uma coerção colocada. Só que o indivíduo aqui ele não é passivo, ele também escolhe consumir isso que está sendo colocado. Então, a sua imposição acontece de cima para baixo. Então, não é a massa que vai definir o que vai ser produzido pela indústria, mas é a indústria que define o que a massa vai consumir. E tem por objetivo de padronizar. A padronização facilita a venda, né? Facilita a construção, facilita a produção, homogeneizar e fortalecer valores capitalistas de consumo perante as grandes massas, né? Então, quanto mais ou menos igual o produto for, mais ele tem potencial de venda. Se ele destoa muito daquilo que é o padrão, não vai vender, possivelmente, né? A cultura, ela é sempre imprevisível. Sendo imprevisível, ela sempre pode escapar de alguma maneira. Então, sempre movimentos que estão tentando romper com essa cultura. Dois movimentos que, num primeiro momento, rompem com essa cultura é justamente o funk, né, enquanto cultura de periferia, e, posteriormente, o hip-hop, também rompe com essa cultura de consumo. Mas a gente percebe que, no momento seguinte, eles são apropriados pela indústria cultural. E hoje, os MCs, né, eles pensando no Eminem, por exemplo, ele é uma personalidade mundial, o cara ganhou um Oscar, ganha milhões e milhões e milhões, já deve ter uma fortuna de mais de bilhões de dólares, né? Ele conseguiria isso se ele não fizesse parte da indústria cultural? Dificilmente. E a gente percebia que no Brasil, num curto espaço de tempo, como que alguns cantores sertanejos rapidamente alcançaram um status aí de ter mansões imensas, mostra como que eles se adequaram a esse padrão de consumo e vendem um produto fácil de ser consumido, né?
Algumas características da indústria cultural, né? O lucro é a sua finalidade, a padronização dos gostos e interesses dos consumidores, massificação dos produtos, produtos fáceis de serem consumidos, a gente não precisa pensar muito a respeito, né? Homogeneização dos produtos, sejam filmes, músicas, novelas, peças, etc., são semelhantes e por isso acabam fazendo sucesso. Então tem meio um padrãozinho em tudo isso, né? A música sertaneja, por exemplo, ela fala de relacionamento afetivo. Então a gente acaba se reconhecendo nessas músicas, né? Quem não tem uma história de chifre para contar? Quem que não tem uma história de abandono para poder contar? Quem que não tem uma história de amor não correspondido para contar? Quem que não tem uma história de paixão fulminante para poder contar? Então é fácil reconhecer esses elementos nessas produções, né? Então a gente se reconhecendo nisso, a gente brinca com a nossa própria situação, né? Então, esse é o apontamento da indústria cultural, né? As relações sociais no Axel Honneth, elas vão mudar um pouquinho, né? Ele tenta explicar que a identidade, né, aquilo que nós somos perante a sociedade, né, a identidade do indivíduo, ela vai ser constituída pelo reconhecimento intersubjetivo, né? Então, todos nós queremos ser reconhecidos de alguma forma, né? Esse reconhecimento ele vai se dar em 3 esferas na nossa vida. Nós queremos ser reconhecidos no campo afetivo. Então, a gente quer encontrar a nossa tampa da panela, a nossa havaiana perdida, né? A nossa metade da laranja. Né? Quando a gente não se reconhece, a gente vai lá para as redes sociais dizer que a gente está abandonado, né? Que a nossa afetividade está pegando poeira, igual o quadro em garagem velha, né? Porque isso nos afeta de alguma maneira, isso nos deixa para baixo. O Axel Honneth também vai dizer que nós buscamos reconhecimento na esfera jurídica e moral, né? E o exemplo que nós podemos dar aqui é em relação aos grupos, né? As mulheres estão buscando esse reconhecimento de igualdade salarial, principalmente, né? De igualdade nas tarefas domésticas. Aqui em casa mesmo a gente tem umas disputas por isso, tá? Que susto, Ana. Sai daí. A gente busca, o grupo LGBT, por exemplo, busca o reconhecimento enquanto cidadão, né, nessa esfera jurídica e moral. Esses sujeitos querem ser reconhecidos enquanto cidadãos da República, independente do que eles fazem na vida privada deles. É uma questão de direito civil, né, não é uma questão religiosa que tem que afetar a isso. Na República, pressupõe que todos os sujeitos, independente das suas individualidades, tenham os mesmos direitos, né? E nós também buscamos, e esse aqui talvez seja o ponto mais importante para a aula de hoje, o reconhecimento na esfera da estima social, nas relações de solidariedade. Basicamente, nós queremos ser reconhecidos como pertencentes aos grupos. E essa é uma coisa que a gente já fala há bastante tempo, não? O adolescente quer ser reconhecido pelo grupo, tal, né? E a interpretação que eu faço da teoria do Axel Honneth é que nessa esfera de estima social, nós queremos ser reconhecidos pela nossa capacidade de consumo, pelo nosso poder de consumo. Então, a gente se mostra como consumidores, a gente mostra o nosso poder de consumo de roupas novas, de viagens, de momentos de lazer, de estilos de vida que são desejados, né? Aí, nesse sentido, a ausência de reconhecimento, né, o sujeito que ele não é reconhecido pelo grupo, né, que ele se reconhece ou é reconhecido pelo grupo, acabaria deflagrando, né, alguns conflitos sociais. Então, a violência, por exemplo, poderia ser explicada por isso, né? Então, o sujeito rouba a miséria leva à violência, né? A gente percebe as sociedades onde tem menos desigualdade social, elas são menos violentas do que as sociedades onde há muita desigualdade social. Porque o sujeito vai lá e vai roubar seu iPhone, porque não pode comprar um iPhone, então ele vai lá e rouba o seu. A gente percebendo esses movimentos que tem nos Estados Unidos nessa semana, e que aconteceu em Curitiba, ontem também de depredação de lojas, já tinha acontecido também na França, em 2012, se eu não me engano. Então as pessoas vão lá, depredam as lojas e saqueiam, né? Então por que elas fazem isso? Elas fazem isso porque são pobres. Não, não é bem assim. Essa explicação é um pouco rasa, porque se ele fosse pobre e miserável no sentido de que passa necessidades, ele saquearia só o supermercado. Ele não saquearia uma loja da Louis Vuitton, por exemplo.
Né? O que vai fazer com a bolsa da Louis Vuitton? Ele precisa comer arroz com feijão, ele pode vender a bolsa, tá? Mas um calçado lá grande. Mas quando ele saqueia, ele vai lá e saqueia as lojas mais elitizadas, porque ele também quer fazer parte dessa orgia do consumo. Né? Então, o consumo é meio que uma orgia. Todo mundo é consumidor, 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 e a gente quer se mostrar consumidor, né, em tudo que a gente faz. Né? Eu quero me mostrar um consumidor maior que os outros. Né? Então, esses sujeitos vão lá e mostram como eles querem fazer parte desse grupo. Não podendo fazer parte desse grupo pelas desigualdades sociais, por uma série de coisas, ele vai lá e saqueia a loja, quando ele tem a oportunidade de fazer isso. E aí, quando ele saqueia a loja, ele está quebrando um contrato social, de que aquela propriedade não é dele e ele está assumindo o controle dela. Mas, ao mesmo tempo, justamente o que deflagrou esses conflitos sociais, no caso dos Estados Unidos, também é quando o Estado, né, representado por aqueles policiais, também quebram um acordo social e matam aquele sujeito, né, quando não deveriam ter feito. Então, se o Estado não tem que cumprir com o seu contrato com a sociedade, por que a sociedade tem que cumprir o seu contrato para com o Estado? Né? Então, é a lógica da coisa, né? Aí, olha como é que essa frase, que a frase é do Caligares, mas ela também diz respeito ao reconhecimento. A invisibilidade é a mais intolerável do que a prisão. Então, todo mundo está buscando se destacar, destacar certa individualidade a partir do seu poder de consumo. Né? Esse consumo ele é modulado, ele é modelado, ele é moldado, mas todo mundo está buscando certa visibilidade, né? Principalmente a partir do grupo social menos amplo, depois do grupo social mais amplo. Então, o consumo a partir das questões relativas ao corpo não se diferem muito dessas questões aqui. Né? Mas vamos adiante. Agora sim, agora nós vamos entrar no texto. Tranquilo em relação a essa contextualização até agora? Tranquilo, imagino que não está, porque não é fácil, não, tá? Eu reconheço. Mas conseguiram pegar mais ou menos a ideia? O Marx lá falava da sociedade capitalista muito focada na produção, né? Depois era produção para consumir, né? Depois o pessoal da escola de Frankfurt, principalmente o Adorno, vem falar que o consumo é que está impulsionando uma série de questões. Então, a sociedade capitalista descobriu que ela pode incentivar o consumo, né? Então, isso poderia fazer com que ela produzisse mais ainda, né? Antes nós definíamos, olha, eu preciso de roupa. A sociedade capitalista ia lá produzir a roupa para nos vender. Agora a sociedade capitalista diz assim, você precisa de um celular da Motorola mais novo, porque o seu foi lançado 2 anos atrás, e daqui a pouco ele não vai rodar mais nada, e eu vou lá e compro esse celular mais novo, sabe? E o Axel Honneth vem dizer que as pessoas estão buscando reconhecimento, principalmente no grupo social. Né? Então, uma das formas que as pessoas buscam esse reconhecimento é a partir da estima social ou solidariedade. Né? O ser reconhecido como pertencente ao grupo, né? Ser reconhecido como um humano, né? Mas nesse caso como um humano consumidor. Né? O Honneth não fala propriamente de consumo, mas dá para a gente fazer essa transposição tranquilamente. E usando ali a frase do Caligares, nós podemos dizer que o sujeito está em busca de visibilidade. Ele está buscando se destacar na multidão, mesmo que a forma como ele busca se destacar na multidão seja mais ou menos parecida com que toda a multidão está buscando se destacar. Né? A partir desse ponto, então, nós vamos começar a tratar do texto propriamente dito. Mas se vocês verem bem, 9 dos slides estavam dedicados a essa contextualização. E agora a gente vai chegar aqui, temos mais 5 slides, né? 6 slides, né? Porque o 16 aqui é só aquele padrão que eu faço lá no final. Eu vou fazer o seguinte, para eu não quebrar a sequência aqui, eu vou interromper o compartilhamento.